Olá, boa noite. Olá, boa noite. Já estamos ao vivo. Eu coloquei um louvor aqui porque nós vamos começar uma live para falar sobre atitude de entrega, atitude de adoração, atitudes de louvor. Todas essas atitudes que nos levam à cura. Sejam bem-vindos. Já vamos começar. Minha convidada hoje é a Heidi. E eu sou a Fabiana Teles. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, vão entrando. Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje vai ser uma live incrível. Deus já está falando conosco há uma semana, comigo e com a minha convidada Heidi, a respeito dessa live parte 2. Quem tá aí que já assistiu a primeira live, levanta a mão. Quem tá aí que já assistiu a primeira live, levanta a mão. Vocês viram que coisas sobrenaturais que aconteceram, como Deus falou conosco, foi tão lindo, né? Que bom ter vocês aí, mulheres, sejam bem-vindas. Sim, é a Fabiana Teles. Que delícia estar aqui. Minha convidada já entrou, gente, então eu vou chamar, tá bom? Vão entrando, vão mandando aviãozinho, porque hoje eu tenho certeza, assim como da primeira vez, né, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso nos falou tantas coisas maravilhosas, né? Então manda aí para suas amigas, manda aviãozinho, manda coraçãozinho. Já tô chamando a Heidi, minha convidada. O louvor é maravilhoso, não podia ter outro louvor, né? Sobre entrega. I surrender. Nem sei falar inglês, gente, mas estou falando. Heidi! Olá! Bem-vinda! Até a minha mãe entrou já também. E até as convidadas já estão cumprimentando as convidadas, as assistidoras de live. Estão cumprimentando minha mãe, que a mãe está em todas as lives. Olá, Dona Edith! Muito prazer! Bem-vinda, Heidi. Bem-vinda. Oi, meninas! Oi, Ju! Olá. Ai, que bom estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Que É que bom não dá para deixar de obedecer aquilo que Deus manda a gente fazer, né, Fábio? Né? A gente precisa ser E é obediente. tão gostoso, né? Como a gente sente assim no nosso espírito esse mover de Deus, né, Heidi? Sim, sim. Tá sendo muito louco, na verdade, Fábio, porque tá muito assim. Você sente lá e eu sinto aqui. A gente vai se falar e a gente pensou a mesma coisa. Então, tá muito doido isso, né, amiga? Tá. Muito legal. Mas eu vou orar então. Esse é um canal, chama Gerando Mulheres, e o objetivo desse canal ele é sempre trazer aí a ativação da espiritualidade das mulheres para ter uma conexão verdadeira com Deus, né? E viver feliz e realizada em todas as áreas da vida, né? Nas principais, são as 7 principais áreas da vida. E aí a gente, falando de espiritualidade ativada, como que você não vai começar uma live com oração, né? Então, com oração e palavra, e a live toda vai ser assim, esse mover. Então, vamos orar. Eu peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Filho e o Espírito Santo, agora nesse momento, todo o poder que vem de Ti, Senhor, toda a sabedoria que vem de Ti, Senhor, e toda a presença do Teu Espírito nesse tempo que nós estaremos aqui agora com as nossas convidadas, Senhor.
com todas as pessoas e também as que vão assistir depois, Pai. Obrigada porque sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor fala através de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai nos ensinar hoje, Senhor, a nos movermos, Senhor, para alcançar milagres com atitudes, Senhor, de entrega, louvor e adoração. Graças nós te damos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então. Já falamos sobre o tema de hoje, Par Live, parte 2. Nós, a primeira, falamos sobre a cura, né? A experiência que você teve da descoberta. E aí, como você teve a cura, foi linda a tua história, né? Você, assim, uma guerreira, uma mulher maravilhosa e muito grata, Heidi, por você ter compartilhado, ter aberto seu coração, ter sido tão vulnerável, porque a vulnerabilidade, ela diz respeito a pessoas corajosas. Porque o corajoso que tem coragem, né? O corajoso tem coragem de se expor e de se tornar vulnerável e falar para quê? Para ajudar outras pessoas. Não é mesmo? E você foi essa mulher. Ai, que bom. Esse é o nosso objetivo, né, Fábio? Da gente estar ajudando outras mulheres que estão passando por essa situação, né? E a gente falou um pouquinho na outra live sobre o medo, que foi a primeira chave, né? Primeira chave, não tenha medo. Não tenha medo do que possa acontecer, porque, meninas, o câncer tem cura. Um dia isso passa, né? Glória a Deus por isso. E hoje a gente vai falar sobre mais duas chaves, né, Fábio? Vamos. Nós vamos começar, então, falando. A Heidi, gente, vai contar a Eliane, sejam bem-vindas. Que delícia ter vocês aqui, mulheres empreendedoras, família. Então, vamos lá. A Heidi vai contar para nós uma experiência, porque assim, eu não sei, foi muito interessante que hoje o primeiro áudio que eu escutei, eu preciso compartilhar isso. Foi um podcast da Ellen Milek, a nossa mentora. A gente tem, né, feito esse curso Empreendedora Praticante juntas. A Ellen, ela falou sobre um milagre. Ela falou no podcast dela sobre um milagre. E o milagre precisa de uma ação, né? Todo milagre, ele precisa de uma ação. E eu falei, nossa, tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, né? Verdade. E o nosso tema é atitude, né? Atitude diz respeito à ação. E ali nós vamos começar, então, falando de uma experiência que é a entrega. E eu vou falar sobre uma palavra, né? A palavra de Deus, ela fala assim para nós. Ela fala a respeito de entrega, mas antes eu queria falar. Eu tô em dúvida agora se eu falo ou você fala primeiro, Heidi. Manda ver, amiga. Porque manda foi ver, assim, porque... eu vou contar então para elas. Conta. Foi assim, depois da live da semana passada, gente, eu acordei no dia seguinte, assim, deitada na minha cama, e eu comecei a conversar com Jesus, e eu falei assim, Jesus, eu sei que tem mais, né? Eu quero mais de ti. Foi tão boa a experiência que eu vivi, né, com a Raide semana passada, que Deus foi falando comigo, com ela, as mesmas coisas. E a gente é um só espírito, né, com Deus. E eu falei, eu me senti, na hora, assim, eu escutei a voz, porque a gente escuta a voz do Espírito Santo, né? Falou assim para mim, é como se você estivesse nua. E daí aquilo me deu um negócio, assim, né? E daí eu falei, meu Deus, estar nua. E daí eu comecei a refletir a respeito dessa questão da nudez. Quando a gente está nu, daí eu fui ler várias passagens da Bíblia, fala a respeito de momentos em que Davi rasgou suas vestes. Tem vários momentos que o rei Davi rasgou suas vestes, que Abraão rasgou suas vestes, enfim, vários homens daquele tempo rasgavam suas vestes
para se colocar na presença de Deus. E aí eu fui entendendo no meu espírito que o rasgar as vestes é isso. É como se você, quando você se rasga suas vestes, você está se colocando nu e nua para o Senhor. E a nudez, ela mostra, Jesus falou para mim assim, a sua nudez vai mostrar para mim como você está realmente entregue. Porque se eu não tenho medo de estar nua, eu sei que Ele me cobre, que Ele me protege. Então eu não preciso ter medo da nudez. Então estar com Jesus é uma comparação que eu estou fazendo para mostrar para vocês que estar com Jesus é como se eu estivesse nua e sem medo. Já aconteceu comigo de ter sonho, de eu sonhar que eu tô saindo nua pela rua, assim, né? De eu estar nua, e aí a gente se cobre toda. Imagina você ficar nua na rua, né? No lugar público. A gente fica exposto, né? A nudez expõe. E é isso que Jesus quer de mim, é isso que Jesus quer de você, é isso que Jesus quer da Raide, né? Que a gente se exponha a Ele como se estivéssemos nuas, né? Vulneráveis. E aí eu vou deixar você contar essa parte que eu tenho certeza que já. Menina, tô arrepiada aqui já. Então, daí no outro dia da live, eu vou contar a minha parte, então, do outro dia da live, né? No outro Parte dia da 2. live, no outro dia da live, eu durante a manhã estava orando, falando com Deus e tal. E ele foi muito claro comigo. Ele disse assim: eu tenho mais 2 chaves. Que ele tinha me dado uma chave. Não tenha medo, né? Eu tenho mais 2 chaves para você falar para as mulheres. E ele me fez lembrar de uma experiência que eu tive no hospital, quando eu fui para fazer minha cirurgia. Então, a segunda chave é entrega. Aí, e a terceira chave, louvor e adoração, que foi outra experiência que eu tive depois, né? Quando eu estava já fazendo quimioterapia. Aí, me deu assim, sabe quando dá aquele frio na barriga? Pensei, meu Deus, como assim? Vou ter que falar de novo, né? Aí eu peguei e falei logo com a Fábio. Então, eu já vou falar com a Fábio, porque se eu não contar para ela, eu vou fugir da raia. Foi mais ou menos isso. Aí disse, Fábio, aconteceu isso agora. Aí a Fábio disse, Raide, que louco, eu acabei de pensar algumas coisas assim e tal. Vamos fazer? Vamos fazer. E aí ela me contou essa parte ali de estar sem roupa, tudo mais, e eu não contei para ela a minha experiência do hospital, que eu vou contar agora, né? Já tô com o meu lencinho aqui, tá, gente? Tô arrepiada já! Tem umas coisas que são muito emocionantes para a gente falar, né? A minha história, né? Quem vive a história é muito emocionante estar falando depois dessa história. Mas eu preciso contar. Assim, o nosso desejo, compartilhando isso com essas mulheres, com vocês que são aí, que são nossas amigas, nossa família, que são pessoas que vão assistir, né? O nosso desejo é que vocês vejam, através das nossas vidas, a verdadeira conexão que Deus pode fazer conosco, né? Olha o que Deus está fazendo comigo e com a Raide, falando com as duas simultaneamente, com as mesmas coisas. E isso é incrível, e isso é para a gente trazer para vocês. Então, ouça a história da Raide agora, com amor. Conta para nós. Então, chegou o dia da cirurgia, né? Eu fiz retirada das 2 mamas. E o dia que eu fui para o hospital, eu claro que eu vim orando muito e eu pedia muito para Deus me dar paz no coração. Apesar de eu ter que passar por tudo aquilo, eu queria estar bem, eu queria estar tranquilo, eu queria estar em paz. E realmente Deus me deu uma paz assim muito grande que tudo foi muito impressionante, né? A tranquilidade que eu estava. Aí eu entrei no quarto, meu marido me levou até o quarto, mas ele não pôde nem ficar. A enfermeira disse assim, olha, agora você vai ter que sair, vai ter que despedir, vai embora, porque daqui a pouco a gente vem buscar a Raide para levar para o centro cirúrgico. Ok. Dei tchauzinho para ele foi. E aí a enfermeira depois veio e disse assim, olha, agora veio com um aventalzinho na mão
e disse, olha, tu vai colocar isso aqui, tira toda a tua roupa, você vai ficar sem roupa, e você vai colocar só esse aventalzinho aqui. Aí eu tirei toda a minha roupa. Oi? Que eu acabei de contar a história da nudez e eu não sabia. Exatamente. E aí, por isso que é emocionante também, sabe? Essa conexão, o que Deus está falando é impressionante. Aí eu tirei toda a minha roupa, coloquei no armário, tirei minha aliança, coloquei nas minhas coisas lá, botei aquele aventalzinho de hospital, fiquei esperandinho para as meninas virem me buscar. Aí elas vieram me buscar, me colocaram em uma maca e já colocaram aquele remédio embaixo da língua, que aí você já vai, né, meio que apagandinho. E aí me colocaram na maca e foram empurrando. Então, eram 2 enfermeiras e eu entrei por um corredor que era muito longo. Parecia que não acabava mais aquele corredor. E a única coisa que eu enxergava eram as luzes no teto, passando, né? E aquelas 2 pessoas que eu não sabia quem era. E, de repente, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse assim, olha quem é você. O que você está vestindo agora? Aí eu disse, nada. Você conhece essas pessoas? Não. Cadê tua aliança? Eu disse, poxa, deixei no armário. E tua identidade está contigo? Não, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Não, nem eu tô acreditando. E ele disse assim, e agora? E aí eu me lembro assim, e eu olhando aquelas luzes passando e vindo tudo isso na minha mente, e eu me lembro que eu disse assim, Deus, eu sou tua. Só o que eu posso fazer agora é me entregar nas tuas mãos. Porque eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem vai estar mexendo em mim, não sei nem se eu vou acordar dessa cirurgia, porque né, eu já estava meio grogue lá, não sabia nem se eu ia acordar. Mas aquele foi o momento de maior entrega, porque eu estava vulnerável, né? Eu estava ali quase dormindo já, podiam pegar, dar remédio, fazer o que queriam, cortar errado, fazer errado, podia acontecer tanta coisa. Podia acontecer tanta coisa. Né? Sabe aquelas coisas assim que vai operar a mão e depois acorda sem o braço? Aqueles trecos loucos assim. E passou uns trecos doidos assim na minha cabeça nesse momento. E eu disse assim, Deus, eu tô nas tuas mãos. É você que vai fazer a cirurgia em mim. É você que está me cuidando. Eu tô me entregando nas tuas mãos. Porque eu não tenho nada. Eu tô despida. Eu não tenho nada. Não tenho nada comigo. E outra coisa assim que daí Deus me falou nesse momento, ele disse assim, você não precisa ter nada. Você não precisa carregar nada. Você pode estar sem nada na minha presença. É como se ele estivesse dizendo... É entrega, né, Raide? É entrega. Eu sou o bastante para você. Eu posso te dar tudo que você precisa. Foi um momento muito lindo. Foi muito lindo, assim, muito impactante, sabe? E isso ficou muito gravado na minha mente, Fábio. Essas luzes do corredor, as 2 enfermeiras, né, empurrando aquela maca e o Espírito falando isso para mim, foi muito lindo, muito lindo. E é muito interessante, porque você também teve a mesma experiência de nudez, de despir, de se livrar de tudo, sabe? Sim, o Senhor falou comigo tanta coisa. Ele falou a respeito, ele falou assim, na verdade, ele me deu a chave que ele já tinha dado para você, né? Ele falou assim, a chave que eu tenho para a Raide é a entrega e eu vou te dar, porque eu pedi, Jesus, o que você tem mais? E ele falou a entrega, ele falou a respeito da nudez e da entrega. E eu separei aqui uma palavra que está no Salmos 37:5, que fala assim, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Fabi, entregue o seu caminho ao Senhor, Fabi, confie nele e ele agirá. Deus fala você mesmo. viu? Você viu? Deus É o fala versículo mesmo. que eu tenho separado aqui. É o versículo que eu tenho separado. Salmo 37:5. É assim, quando a gente procura na internet, né? Porque eu procuro na internet ali versículos sobre entrega, por exemplo. Entrega, versículos.
puxa um monte de coisa. Se a gente for olhar lá na Bíblia também, tem lá, né, no finalzinho, a gente consegue ver lá versículos, a gente consegue ver. Só que, assim, a grande diferença entre a gente escolher os mesmos, porque tem N versículos a respeito dessa palavra, né? A diferença entre a gente escolher e a coincidência que Deus, né, fala, a gente escolheu os mesmos, de novo. Cristocidência. Né? Mas esse versículo, Salmo 37:5, é um versículo que fala muito comigo há muito tempo, né? Eu me lembro que quando eu fiz 15 anos de idade, no meu aniversário, eu disse assim, Deus, eu quero tanto que você fale algo comigo bem profundo. E ele me deu o Salmo 37. E especialmente esse versículo, entrega. Entrega. Na minha versão e... é escrito assim, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Pronto, o Senhor agiu. Então, a respeito de entrega, mulheres, é isso. Atitude para cura. Entrega. Né? Se você está com algum tipo de situação, algum tipo de doença, ou de repente alguém que está com situação aí de tratamento de câncer de mama, que tá com medo, já tem a chave, não precisa ter medo. E aí agora a gente está falando sobre a entrega, né? E sabe, Fábio, essa questão da entrega, a gente pode dar um exemplo, porque não é fácil entregar. Fazer uma entrega para Deus não é fácil, né? A gente não pode dizer que é fácil porque não é. Mas eu vejo a entrega mais ou menos assim, ó. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma caneta na minha mão e eu vou entregar essa caneta, eu vou entregar para você, eu largo ela da minha mão, eu não tenho mais ela na minha mão. Ela não é mais minha, agora ela é tua, você está fazendo uso dela, sabe? E a gente faz isso com Deus, a gente diz, Deus, está aqui minha vida, está aqui tal situação, está aqui tal pessoa. Entregar pessoas é muito difícil. Está aqui tal pessoa, só que daí eu digo, tá bom, Deus, estou entregando. Aí dali um pouquinho, você está agarrado de novo àquela situação e você está preocupado, nervoso, ansioso, porque as coisas não estão acontecendo. Só que assim, ó, nesse momento que você quer se agarrar de novo à situação, tu tem que lembrar que tu já entregou. Então, ó, larga. Entrega, né? As é o exemplo da nudez, né? É o exemplo da nudez. As coisas não acontecem exatamente como a gente quer. Na verdade, raramente acontece como a gente quer, porque os caminhos de Deus são diferentes e são perfeitos, né? E se a gente entende isso, que a vontade dele é melhor, é boa, perfeita e agradável, fica até mais fácil para a gente fazer essa entrega. A gente tem que ter esse entendimento e isso tem que entrar no nosso coração. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu preciso aceitar essa vontade dele na minha vida, né? Heidi, eu quero que você conte para nós sobre a segunda chave, então. Eu vou deixar você falar tua história, que é o louvor e adoração. Como o Senhor falou com você nesse tempo, quando você entendeu a chave da entrega, né, que é a atitude de entregar, Deus falou com você naquele momento de nudez, você, né, tirou suas vestes, tirou tudo, você se despiu por completo, e assim como ele falou comigo. E aí, o que o Senhor falou com você a respeito de louvor, Heidi? Porque eu tenho aqui anotadinho também algumas coisas, mas eu gostaria que você falasse antes. Tá bom. Ou talvez eu possa dizer aqui, eu posso dizer uma palavra que está em 2 Samuel, que eu anotei, que é muito, muito bacana, que diz assim, 2 Samuel 22:4, fala assim, livra dos inimigos, ele fala assim, que quando você louva, através do louvor, Deus te livra dos inimigos, né? E às vezes a gente quer se vingar, quer brigar, quer lutar contra os inimigos, mas não, é através do louvor. E tem várias experiências, né, na Bíblia. Então, quais são os nossos inimigos, né? As doenças, as maldades, as crueldades, as coisas ruins, pessoas, às vezes, que querem nos prejudicar, doenças, no seu caso. Então, conta para nós, Heidi, como foi a tua experiência aí com relação ao louvor, essa chave do louvor para atitude, para cura?
Sim, eu acho que tem um mistério muito grande nessa questão de louvor e adoração, quando a gente está buscando algo, quando a gente está preocupado, nervoso, passando por uma situação difícil, tem um mistério, porque você começa a louvar, você começa a adorar e parece que todas as coisas vão acontecendo, né? E a experiência que Deus me trouxe à memória nessa questão dessa chave de louvor e adoração foi quando eu raspei a minha cabeça. Eu comecei a fazer quimioterapia e 15 dias depois, um pouco menos de 15 dias depois, começou a cair meu cabelo. Então eu levantava, o travesseiro começou a amanhecer cheio de cabelo, aí eu ia no banheiro, se eu passasse a escova, saía cheio de cabelo, e começou a cair, foi caindo, 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 né? Eram sacolas e sacolas de cabelo que ia tirando. Não tinha mais como deixar, né? Aí eu tomei uma decisão, eu disse, vou raspar a minha cabeça. Aí, o que eu fiz? A gente Para até que hoje mais temos. entrega que isso? Isso aí também é É, uma atitude e de aí entrega, né? e foi algo bem emocionante, assim, essa parte de raspar a cabeça, porque foi a minha filha que fez. A minha filha raspou a minha cabeça. Nós temos a maquininha De sabe a amor, maquininha de né? cortar cabelo? Uhum. A gente tem a maquininha de cortar cabelo. E aí eu decidi que eu ia raspar a cabeça e ela disse assim, mamãe, eu vou te ajudar. E aí nós combinamos e botamos um banquinho lá no banheiro. Só que eu disse assim, eu disse, Deus, eu vou raspar minha cabeça, mas eu não vou ficar triste por causa disso. Eu Olha quero que levantar desse banquinho e eu quero me olhar no espelho careca e eu quero me sentir alegre. Eu não quero ter tristeza no meu coração. E aí nós combinamos, nós colocamos um louvor bem alto, bem alegre, bem animado. Colocamos aquele louvor, eu bom. sentei no banquinho e primeiro ela cortou o cabelo, porque ele estava grandinho ainda, né? Então ela primeiro cortou e foi tirando. E daí ela pegou a maquininha. Nunca vou esquecer o barulho da maquininha, porque quando ela colocou a primeira passada que ela deu na minha cabeça, eu comecei a chorar muito. Só que eu não estava me enxergando, eu estava sentada sem me enxergar, né? Sem me olhar. E Ah, aquele, e meu aquele, Deus, lou- e aquele louvor rolando, sabe? E eu chorando muito. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu dizia: eu vou me olhar no espelho e eu quero ser grata. Eu não quero ter tristeza no meu coração. E eu chorei bastante ali, ela foi raspando, raspando, acabou de raspar, sequei meu rosto e eu levantei e eu me olhei no espelho. E quando eu me olhei no espelho, eu vi uma mulher linda. E eu comecei a dar meu Deus. risada. E eu comecei a dar risada, e eu ria, eu me olhava e eu dizia, Deus, Ah, eu tô linda. E eu dei muita risada, e ela ria também. Então foram lágrimas e riso, e louvor e adoração e gratidão, tudo ao mesmo é, tempo, sabe? E olha, Fábio, foi muito interessante isso, porque eu curti muito a minha careca. Eu amava a minha careca, sabe? E muito gostosa, assim, e eu olhava e dizia, ah, gente, é muito bom, tá sem cabelo, é muito bom. E eu me amei nesse tempo, eu me aceitei e me amei, sabe? que linda, Heidi. Aproveitei usar muitos lenços, né? Tenho, assim, agora eu tenho uma coleção de lenços, porque naquele tempo eu comprava um monte de lenço, botava. Só que aí teve um momento também que eu decidi parar de usar lenço. Aí eu comecei a andar carequinha sem lenço, que foi mais uma entrega, mais uma exposição, né? E essa E experiência, a palavra de Deus, em Salmos 95:2, ela fala para a gente, né, para nos apresentarmos a Deus com louvores, né? Então, essa sim, atitude que você teve de ir lá, se entregar, de fazer esse, vamos dizer, um ritual de raspar o cabelo e se, né, faz parte do processo, né, absurdamente doloroso, mas faz sim, parte do processo. Chega um momento do tratamento que, no caso do teu, que precisou, né? Tem pessoas que não precisam, mas no seu caso precisou. E você ali firme e se apresentou diante do Senhor com louvores. E o que que você teve de recompensa, né? Essa alegria
né? Foi linda essa parte, lindo, lindo, lindo. Deus gerou muita alegria e eu tenho plena certeza que foi porque eu estava adorando. É um momento de dor, mas eu resolvi adorar e louvar a Deus naquele momento. É uma atitude de fé, porque entrega, louvor e adoração tem muito a ver com fé, com você acreditar, com você crer que Deus vai fazer. Ele está no controle, sabe? Não importa se eu tô careca, se eu tô sem roupa, se eu tô sem nada, Deus vai fazer. Ele pode sim, ele pode dar cura. São as ações que vão te levar a alcançar o milagre, né? Sim. Muitas chaves, muitas chaves. Sobre adoração, Raid, eu queria falar um pouquinho sobre adoração, né? O louvor é assim, eu entendo assim que a gente alcança muitas vitórias com o louvor, Sim. muitas. E é aquilo, você pode ver quando a gente vai nos cultos, nas igrejas, né? Sempre tudo começa com louvor. A palavra de Deus está escrito, apresente a Deus com louvores. Né? Então existe lá um momento de Sim. intercessão antes do culto, de oração, e aí antes de começarmos ali as cerimônias, né? Igual, né, nas igrejas, sempre começam com o louvor. E aí a gente vem para adoração. Né? O que a palavra de Deus fala sobre adoração? Teve um momento que Satanás ele fala para Jesus assim, lá em Mateus 4:10. Satanás ele fala para Jesus: se prostrado me adorares. E aí o que eu quero chamar a atenção, né, de quem está aí assistindo? Se prostrado me adorares. Satanás falou para Jesus, né? Por que ele fez isso? Para você ver a importância da adoração. Adoração é movimento, é mover-se. Quando ele fala, se prostrado me adorares, o que ele quer? Ele quer um movimento, né? É um movimento de adoração. Requer movimento. E ali, imediatamente, né, Jesus fala que somente, que está escrito, né, nas escrituras, somente ao teu Deus adorarás. Somente ao teu Deus adorarás. Uma vez eu achei tão incrível, porque eu não conhecia muitas coisas a respeito de adoração e tal, e eu sempre tive esse jeito, né, esse mover, eu gosto muito da dança, eu desde menina sempre fui, né, de ficar dançando na frente do espelho. E aí um pastor num culto, numa igreja pequena, assim, o pastor pegou e falou assim para mim que eu seria uma grande adoradora, né? E aí eu, puxa, não sabia nem que era aquilo. Não sabia nem que era aquilo. Aí eu fui pesquisar, fui entender, né? E cada vez mais eu tenho entendido a respeito da adoração. E adoração é isso, adoração é movimento, é um mover-se, é um prostrar-se. E em João, né, 4:24 também eu anotei aqui, ele fala assim, se em espírito e em verdade, né, para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, com o nosso espírito. Né? Em nós, o que é o Espírito? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Né? Jesus nos deixou o Espírito Santo. Então, quando nós, com o nosso corpo em movimento, adoramos a Deus, nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade. Então, é nisso que consiste a adoração. Né? E também, a última palavra que eu vou falar aqui, daí eu vou deixar para você, que está em 2 Crônicas, que diz assim, ai que delícia, olha só. Louvaram com alegria e se inclinaram, mais uma vez diz respeito ao movimento, né? Diz assim, ó, louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, o louvor e a adoração a adoração requer movimento, ele fala movimento de inclinação, né? E é aquele movimento, é o mover mesmo.
Então, é isso que eu quero falar para vocês a respeito da adoração. E a Raide, o que que você tem aí para contar para nós sobre essas experiências de adoração Então, e louvor? eu entendo que quando a gente louva e adora a Deus, a gente vence guerras, né? Tem uma história no Velho Testamento que está em 2 Crônicas, que conta que um rei precisava, ele ia enfrentar o inimigo. E ele foi diante de Deus e ele perguntou: Deus, qual é a estratégia? O que eu vou fazer para vencer o inimigo? Ele é numeroso, né? Tem muita gente vindo contra mim. Eu tenho menos gente, eu sou fraco. O que eu faço? E aí Deus falou assim para ele: você vai vencer essa guerra louvando. Não faça nada. Apenas comece a louvar. Ele disse: como assim? Só louve. E essa história sempre mexeu muito comigo, porque o rei foi, e toda a tropa dele eles somente louvaram, todo mundo achando, o rei tá ficando louco, né? Que loucura isso, como assim? Né? As pessoas. Toquem as trombetas, se É, é, movam. a- sim, as guerras que a gente enfrenta, às vezes tem coisas tão difíceis, né? Para a gente encarar, para a gente enfrentar, são doenças, são problemas financeiros, são problemas de relacionamento, enfim, tem tantas situações difíceis que a gente enfrenta e a gente olha para essas situações e elas são como gigantes na nossa frente. E a gente se sente, poxa, eu sou tão pequeno, sou tão fraco, o que eu faço? Aí a gente tem a sensação que a gente precisa fazer alguma coisa. E na realidade, Deus está dizendo: olha, o teu movimento, a tua atitude é louvor e adoração, porque eu vou fazer por você. E tem muitas guerras, claro que tem coisas que você tem que tomar uma atitude e fazer, no prático, né? Você tem que fazer alguma coisa. Mas tem muitas situações que ele simplesmente diz: só louve e adore, porque eu vou vencer essa guerra por você. E eu entendi isso quando eu estava com câncer, quando eu tive que tomar a decisão de tirar as 2 mamas, que foi outra coisa bem difícil, né? Quando eu tive que tomar essa decisão, quando eu fui para a cirurgia, quando eu tive que fazer quimioterapia, foram experiências muito intensas e eram decisões diárias que eu tinha que tomar e difíceis. E aí sempre vinha na minha mente: a única coisa que você precisa fazer é louvar e adorar, porque eu vou vencer essa guerra por você, né? E aí entra: não tenha medo, entrega, louve e adore, porque eu vou vencer essa guerra por você. Graças E a Deus, que lindo, lindo, lindo. é muito, muito gostoso ter essas experiências assim com o Senhor, sabe? Muito bom poder andar mais pertinho com Ele, sentir um pouco mais dele. Muito gostoso isso, né? Eu amo adorar, né? Sempre nos meus momentos de louvor, meus momentos de pré-devocional, eu gosto de colocar um louvor, eu gosto de adorar, né? Sempre faço isso. E ali parece que acontece mesmo, né? O mover de Deus vai transformando em nós, a gente vai sentindo aquelas transformações, né? Dentro da É que gente, Deus na, vai falando é, com a gente. é que na realidade o que acontece é dentro da gente mesmo, né, Fábio? Não, a situação fora pode não ter mudado nada, pode não ter nem resolvido ainda, mas dentro da gente, a gente fica com aquela sensação de resolvido. Opa, a coisa está resolvida, né? Dá uma força, uma energia, algo que vem de Deus que é muito gostoso. Quando a gente louva e adora e é grato, né? Quando a gente Aham. é grato por tudo. Então, eu me olhava no espelho, carequinha, e eu dizia: ai, Deus, obrigado por minha carequinha, né? Aí eu brincava, eu dizia assim em casa: gente, estou economizando shampoo, que maravilha! Olha só, não tem cabelo para lavar, sabe? Então eu trouxe tudo isso de uma forma mais leve, mas porque eu fiz uma entrega no momento que eu estava raspando a cabeça, eu fiz essa entrega, eu louvei, eu adorei, eu tive um coração grato e depois isso foi mais leve para eu passar, sabe? Eu não ficava me olhando no espelho, me vendo careca e pensando: estou careca porque eu estou com câncer. Estou careca porque, nossa, eu posso morrer.
sabe? Não vinha esses pensamentos na minha cabeça. Eu me olhava careca e pensava, que lenço eu vou pôr hoje? Ah, eu vou pôr o vermelho? Não, vou pôr o azul, sabe? É muito interessante essas coisas que a gente tem em Deus, né? Muito Que legal. bom, Raide, ouvir tua história, que bom ouvir assim, que bacana poder compartilhar isso, que bacana a gente poder deixar isso para que todas as outras mulheres possam ver e ouvir depois, né? É. A gente está tendo aqui Fábio, alguns comentários, olá. Posso falar os comentários? pode, depois eu falo. E a careca mais linda. Ah, foi a Pam, minha amiguinha linda, maravilhosa. Ai, que força essa mulher. Ai, tem gente que até chorou aqui, que deu risada, teve de tudo um pouco aqui com as nossas histórias. Ô, Fábio, então, quando eu falo Será assim, que alguém quer te perguntar alguma coisa? Vamos abrir para perguntas? Será? pode perguntar. Enquanto isso, deixa eu só falar algo, então. Pode Vai perguntar alguma falando. coisa. Quem quiser, manda pergunta aí para a Raide, tá, gente? Quando eu falo dessa minha atitude de louvor, de gratidão, de adoração, às vezes pode passar a sensação de que, tá, tirei de letra. E não é verdade. Teve muito sofrimento, teve muita dor física e emocional, teve muito passar mal, teve muita situação que eu pensava, tá, tô morrendo. Teve muito E choro, você muita compartilhou da lágrima. outra vez, né? Você falou. Teve muito clamor, muito ir para a presença de Deus e de Deus, não estou conseguindo, não estou aguentando, não está dando, sabe? Teve tudo isso. Teve tudo isso. Mas eu ia para a presença de Deus, eu chorava e eu até reclamava, enfim. Só que eu saía de lá renovada, restaurada. Eu saía de lá e novamente me olhava no espelho e dizia: Deus, obrigado por minha careca, sabe? E seguia minha luta, né? Porque tem a parte difícil, não é tudo fácil, mas a gente precisa tomar uma atitude para essas coisas ficarem mais leves na vida da gente, né? Sim, é exatamente sobre isso que a gente veio falar hoje, né? Sobre as atitudes. A gente vai enfrentar dificuldades, vai, mas quando a gente tem um Deus que nos fortalece e a gente, né, se posiciona com esse comportamento de entrega, de louvor, de adoração, praticando a nossa fé, né, exercitando ali a nossa fé, a gente alcança aquilo que a gente precisa, os nossos milagres. Né? Me lembrei também de uma passagem que está no livro de Atos, né? Que fala a respeito de Paulo e Silas, quando eles foram presos, encarcerados, e eles foram jogados lá no último cárcere, né? A palavra fala assim que eles foram. Eu já até fiz uma live sobre essa passagem, Atos 16. A palavra fala que eles foram encarcerados no cárcere interior, que foi o pior dos lugares. E aí até na minha Bíblia tem uma foto assim, né, mostrando eles num lugar horrível, assim, como um desenho, né? Enclausurados no pior lugar, no lugar mais escuro, mais intenso, né, no mais obscuro lugar, e aprisionados, algemados, os pés e as mãos. E então, o que isso representa? Muitas vezes a gente se vê em situações que a gente está no pior buraco, né? E ali a palavra de Deus fala, né? E quando fala que eles estavam encarcerados e com os pés e as mãos presos, o que a gente pode entender, né? Que muitas vezes nós estamos em situações que nós estamos tão aprisionados que a gente não consegue se mover nem com as mãos e nem com os pés, nem caminhar e nem fazer nada. E naquele momento, qual foi a atitude deles? Naquele momento, foi louvar e adorar, né? Eles louvavam a Deus naquele momento, né? E a palavra de Deus fala que enquanto eles louvavam a Deus, as algemas se soltaram e eles foram libertos.
né? Então, para que chave maior que essa, É, né? Então, verdade. enquanto a gente crê nisso, que se aconteceu com eles, aconteceu com você, muitas coisas, com muitas pessoas acontecem milagres nesse mover, nessas atitudes, né? Raide, nós estamos Sim. indo para 45 minutos. Eu acredito assim que a gente conseguiu passar a mensagem que o Senhor falou conosco, né? Uhum. Eu vou deixar Eu você tenho. falar mais alguma coisa. Não tem Posso perguntas, ler? tá? O pessoal tá Tá. acenando, tá mandando coraçãozinho. Tem gente entrando ainda. Oh, meu povo, obrigada por vocês estarem aqui. A gente ama vocês. Até meu filho entrou hoje. A Combinei com Carla, ele oi, para ele Carla. entrar, mandar coraçõezinhos quando ele entrar, mandar aviãozinho. Sim, o Ah, povo tem que Ju, você tá participar. aí, lindona. Ju, você Ô, gostou da minha Ju. bomber, Ju? Olha só essa bomber aqui, esqueci de falar. É daí de Ah, mulher, gente. Tem que que falar, né? legal, que Propaganda da minha legal. marca. E quem não conhece ainda aí de mulher, é id ponto mulher. Vai lá ver as roupitas que a gente está Isso fazendo lá, aí, confecção própria. muito legal. Heidi, E conta eu mais quero ler alguma um coisa. texto. Eu quero ler um texto aqui que eu separei, Ah. que está em Salmo 116. E ele fala assim, que é um texto que fala muito comigo também. Não vou ler desde o comecinho, mas eu gosto muito desse texto. Posso ler, Fábio? Claro. Diz assim: o Eterno é gracioso, ele faz tudo certo. Nosso Deus é muito misericordioso. O Eterno está do lado dos desamparados. Quando eu estava no limite, ele me salvou. Eu disse para mim mesmo: sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês, pés, foram guardados de tropeçar. Estou caminhando na presença do Eterno, vivo na terra dos vivos. Eu me mantive fiel, apesar de atormentado com uma tonelada de má sorte. Mesmo quando desisti da raça humana, dizendo, são todos mentirosos e trapaceiros. E aí continua. Mas esse texto é muito lindo, porque ele fala que o Senhor ele está cuidando da gente. O Eterno me resgatou da morte. Ele livrou os Olha, meus olhos das lágrimas. Os meus pés foram guardados de tropeçar. E eu estou vivendo na terra dos vivos. Eu estou viva. Aleluia por aleluia, isso, né? que legal, que bom, Raio, ter passado esse tempo com você e com vocês que estão aí também Muito bom. assistindo. Quem está entrando agora, assiste lá. Depois a gente está falando a respeito de atitudes para a cura, que a Raide passou por, né, uma experiência com câncer de mama, fez a retirada das duas mamas, ela contou pra gente. Então nós temos aí muito especial esse tempo, tem a parte um e a parte 2 da live. Quem quiser assistir, entender essa história e quem quiser receber as chaves que o Senhor liberou para ela e ela nos passa essas chaves, ela libera para nós também, através da experiência que ela viveu, essas chaves poderosas para nós nos fortalecermos e seguirmos aí também as nossas lutas, as nossas dificuldades, com essa alegria, com essa energia que a Raide tem. Eu quero falar também Amém. que a Rádio, ela é a representante, a consultora da Doterra, né? Então, quem precisar aí de ela faz esse trabalho de aromaterapia, então ela é especialista nisso, né? Quem tem interesse em conhecer mais, entra lá no Instagram dela, procura, conversa, pede ali umas instruções, né, Rai? Sim, estou à disposição. Os óleos essenciais me ajudaram muito nesse processo também de cura nesses últimos tempos, né? Eles têm me ajudado muito a trazer um equilíbrio físico e emocional. É bem interessante, vale a pena conhecer. Que bom.
Oi, Joyce, Vamos minha prima encerrar, então? entrou. Joyce A linda. Joyce Joyce, assiste lá depois, tá? entrou, já dei um oi para ela aqui. Assim, vamos terminar com uma oração, então. E se o Vamos. Senhor, né, se o Senhor continuar falando com a gente, meninas, vai ter live A gente parte faz uma 3, terceira. né? Vai ter live parte 3. Isso Eu aí. cumpri aqui meu mapa mental da live também está cumprido, fechou. Palavras, né, do Senhor. Então, nos resta agradecer. E eu convido Uhum. vocês, mulheres, né, quem tiver tempo. Eu vou sair daqui da live e eu ainda vou terminar a janta, que a janta tá pela metade aqui. E o marido chegou em casa e ele quer jantar, e aí eu vou, tá trabalhando, tava trabalhando até agora, chegou e ainda tá trabalhando no computador dele ali, e eu, terminando meu trabalho aqui, vou trabalhar mais um pouco lá na cozinha, e é assim a Isso vida que aí. segue. Fazer um negocinho rápido, né? Mas é isso. Quero agradecer. Obrigada, Fábio. Obrigada por ter me convidado. Foi um prazer, uma honra estar aqui contigo. Muito bom. Te admiro demais pelo trabalho que você faz. E assim, eu tenho divulgado muito Gerando Mulheres, viu? Porque é muito, muito importante esse trabalho, né? De estar gerando o amor de Deus na vida das mulheres. Muito legal. Obrigada. Imagina, que bom. Gente, então abençoando vocês, abençoa a vida da rádio, que ela continue assim, Senhor. Pai querido, que ela sempre possa transmitir, Senhor, mais e mais dessa energia, dessa alegria, dessa vida, desse fôlego de vida, desse DNA que o Senhor deu para ela e deu para nós também, Pai. Obrigada pela vida dessas mulheres que estão aqui nos apoiando, assistindo conosco, compartilhando, mandando coraçõezinhos, Deus, nossos familiares. Obrigada, Senhor, por todo esse tempo, Deus. Obrigado porque o Senhor vem com sua mão poderosa, Pai, e nos abraça, nos afaga, nos consola. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai, a vivermos aqui, Senhor, nesta terra, Senhor. Mas nós temos vivido, Senhor, aqui na terra, assim como é no céu, Pai, porque nós temos experimentado, sim, Senhor, as coisas do alto, Pai. Obrigada por estarmos conectadas verdadeiramente contigo, Senhor. Obrigada, meu Deus e Pai. Obrigada a cada mulher. Eu declaro que cada mulher aqui nessa live tem experiência contigo, Pai querido. Obrigada, Senhor. Senhor, proporciona experiências incríveis, assim como nós temos tido, eu e a Raide, Senhor. Proporciona para essas mulheres, Senhor. Ativa a fé delas, Pai querido. Obrigada por cada uma que está aqui, Senhor. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, mulheres. Eu tô Amém. aqui preocupada com o horário e Muito orando, e Deus vai bom. falar as palavras e eu vou indo. Glória a Deus. Muito Muito bom. bom. Meninas todas, beijo para todas que participaram. Obrigada por estar aí com a gente. Muito bom. Quem não ouviu tudo vai ouvir lá, vai ficar gravado no Insta da Fabi. Já encerro aqui, deixo gravadinho lá. Tem palavras Isso. maravilhosas, tá, mulheres? Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Até mais. Deus te Tchauzinho. abençoe. Deus abençoe. Obrigada, Ju.